Boa tarde, povo. Graça e paz. Boa tarde, Sol da Terra CMA. Boa tarde a todos que nos assistem agora nesse momento. Muito feliz em Deus por essa nova ferramenta no Senhor que Ele nos deu para poder alcançar o coração daqueles que estão distantes nesse momento, né? Alcançar o coração de pessoas que talvez nesse momento estejam sentindo sozinhas, angustiadas ou tristes. E a internet, pela graça de Deus, tem sido usada como uma ferramenta para fazer com que o solitário não se sinta sozinho. Então é um privilégio poder estar com os irmãos de uma forma diferente do que estamos habituados, mas um privilégio poder usar a internet para poder alcançar o seu coração. Queria desejar boas-vindas a você que está entrando aí, está parando um pouquinho para poder ouvir a palavra do Senhor. Obrigada por estar presente, obrigada por parar esse momento para refletir conosco na palavra de Deus, que é o que nós amamos fazer. A gente sempre se reinventa para procurar meditar nas Escrituras. Então, eu queria te agradecer a você que está entrando aí agora, tirando esse tempo conosco. Mesmo que você esteja ocupado nos seus afazeres pessoais, na sua casa ou no seu trabalho, muitos estão no trabalho em casa, né? Eu queria pedir você que parasse um pouquinho agora, mesmo que você estiver fazendo comida, fazendo alguma coisa, cuidando do seu filho, mas que você conectasse agora o seu coração ao Senhor. Eu gostaria de fazer uma oração para que a palavra da verdade, para que o Espírito Santo do Senhor possa iluminar os olhos do nosso entendimento nesse momento. Feche seus olhos, que o seu coração esteja reverente na palavra de Deus, para que Ele fale conosco. Senhor, nós, com muita graça, nos apresentamos a Ti, porque foi pelo sangue do Teu Filho que nós temos acesso ao Senhor. Te agradecemos. A forma como nós entramos na Tua presença, Senhor, é com o coração grato. Grato por essa ferramenta que a internet nos proporciona. Grato, Senhor, porque em todas as coisas opera a Tua vontade. Gratos porque tudo coopera para aquele que é o propósito eterno do Senhor para nós. Desejamos, Senhor, que esse não seja mais um momento ao vivo, que esse não seja mais um momento de internet, mas que de fato a Tua palavra entre em nosso coração, Deus, a ponto de separar juntas e medulas, a ponto de separar intenções e motivações. Que a palavra do Senhor, que a palavra da verdade penetre no nosso ser, no que é mais profundo do nosso ser e nos transforme, traga cura para nós. Traga transformação, renovo, esperança, regozijo na alma para muitos dos nossos irmãos que nesse momento, Senhor, estão precisando. Meditaremos na Tua palavra, Senhor. Iremos refletir nos Teus feitos. Iremos nos recordar daquilo que o Senhor fez aos nossos antepassados. E que tudo isso traga paz para o nosso coração. Que refletir em quem o Senhor é, refletir na Tua bondade, refletir na Tua fidelidade. Traga conforto, paz. Uma paz que o mundo não pode oferecer. Uma paz que as circunstâncias naturais não podem oferecer. Graças te damos, porque isso é um privilégio muito grande. Numa nação que ainda não é proibido clamar e invocar o Teu nome e em Teu nome se reunir. É com esse coração grato, Senhor, que pedimos que o Teu Espírito Santo ministre em nós a palavra da verdade, para que possamos ser edificados, fortalecidos no Senhor, para permanecermos de pé, inabaláveis, nesse tempo que se chama hoje. Em nome de Cristo Jesus. Boa tarde, povo, mais uma vez. Bom, esse momento tem sido um momento de muita reflexão. Muitos dos cristãos, pastores, líderes e mestres, obreiros, diáconos, têm tirado esse tempo muito como uma reflexão. E a palavra do Senhor diz mesmo isso, né? Que nós somos sábios quando nós paramos para discernir os nossos dias. Que sábio é aquele que para e discerne os seus dias e conta bem os seus dias.
E não tem como a gente não refletir quando estamos parados, né? Por uma força maior, mas estamos parados e estacionados das nossas rotinas, estacionados das nossas atividades profissionais ou da casa. E isso nos tem feito refletir em muitas coisas. Eu espero que você tenha refletido, esteja refletido em muitas coisas. Coisas essas que movimentam a nossa vida, né? A gente sabe que quando o nosso organismo enfrenta alguma enfermidade, ele começa a dar sinais. Ele dá sinais de que não está bem, alguma coisa não anda bem. Quando um vírus entra em nosso organismo ou qualquer outra patologia entra em nosso organismo, nosso corpo dá sinais que não estamos bem. E perceber que o nosso corpo não está bem é perceber que às vezes vem uma febre, nós sentimos uma dor, nós ficamos incapazes em algum movimento. E isso é um sinal para que a gente perceba que o nosso corpo em algum momento não está bem, ou em alguma área ele não está bem. Por que eu estou falando isso? Porque olhar hoje para a nossa realidade atual brasileira é perceber, é parar e perceber que algumas coisas não andam bem. E olhar hoje que por força maior fomos estacionados, nós temos que parar então e perceber o que não anda bem. Perceber que talvez alguma motivação do nosso coração foi colocada em um lugar errado. Talvez a nossa esperança já está tão fraca que não nos movimenta mais, não faz mais andar a gente do lugar. Assim como o nosso corpo. Quando o nosso corpo diz, através das dores, de temperatura tanto alta quanto baixa, ele diz que o nosso corpo não está bem, e porque ele dá sinais, a gente para, observa em que área ele está precisando de cura e vai atrás da cura. Da mesma forma, tem sido esses dias. Por força maior fomos parados, mas nós precisamos então observar o que está causando essa paralisia, causando esse estacionar e reavaliar, permitir reavaliar e reconfigurar. Por que eu estou dando essa introdução? Porque talvez você esteja muito inquieto com tudo isso que está acontecendo, talvez você esteja muito ansioso com tudo isso que está acontecendo, talvez confuso, talvez achando que não seja tão necessário, ou então que todas essas ordens que estão sendo dadas em todo o Brasil está sendo talvez até menos exagerado do que deveria estar sendo. Mas foi nos últimos dias, foi no fim dos tempos que se manifestou o Emanuel. Foi numa maior crise, né? Foi no momento que a humanidade já estava completamente perdida, entregue ao seu próprio pecado, que se manifestou e se revelou o Emanuel, o Deus conosco. Ele nasceu de uma virgem, ele nasceu numa cidade onde não se esperava nada de bom. E a sua palavra, se você está com a sua Bíblia aí, ou tem acesso à sua palavra, eu gostaria que você abrisse comigo no livro de Mateus, no capítulo 1, no versículo 22. Se você tem acesso à sua palavra, ou se você tem acesso à sua Bíblia pelo celular, você observa comigo o que diz a palavra do Senhor. Que tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Maravilhoso esse texto. Porque foi numa ocasião de grande caos da sociedade. Foi numa ocasião onde os homens já não se amavam, onde os homens já tinham perdido a esperança, onde os homens já estavam se odiando família, e que se revelou o Emanuel. A palavra de Deus diz que ele veio no final dos tempos. E nós sabemos também pela sua palavra que o final dos tempos ele é caracterizado por ódio ao próximo, inimizade, as pessoas seriam mais
amigos dos prazeres do que amigos de Deus, amantes dos prazeres do que amigos de Deus. E foi nessa ocasião que se revelou Emanuel, Deus conosco, para dizer para o seu povo, não só os seus, mas a todos os gentios e a todos que o receberam em seu coração, que apesar de toda a sociedade estar caminhando em direção aos seus próprios desejos, às suas próprias vontades, nasceu o Salvador. Nasceu Deus conosco. Ele é Deus conosco. E essa palavra que eu gostaria de convidar você a refletir comigo, Ele é Deus conosco. Ele é Deus comigo, Ele é Deus com você. Ele é Deus com você aí no seu secreto, quando você está se sentindo sozinha, distante das pessoas. Ele é Deus com você quando você tem que sair da sua casa e talvez se dirigir a um hospital por causa de alguma enfermidade. Mesmo com medo, você se dirige ao hospital. Ele é Deus com você. Ele foi Deus com muitos homens e mulheres na palavra, dos quais eu gostaria de destacar alguns, porque é refletindo sobre as Escrituras que a gente alimenta o nosso espírito e fortalece a nossa fé. Ele foi Deus conosco com Esther, quando o seu povo entrou em grande pavor por conta de uma ordem que foi dada, que houvesse um genocídio entre o seu povo. E Esther, então, inclinou o seu coração ao Senhor e clamou a Deus por socorro e por livramento. Ele foi Deus com Esther. Ele foi Emanuel na vida de Esther. Ele foi Emanuel na vida desse povo. Ele foi Emanuel com Daniel, que porque não abriu mão da sua fé, não se curvou, não participou de rituais pagãos, ainda assim ali, num buraco, com opressores e com animais, ele teve contigo a presença do Emanuel. Só junto com a presença do Emanuel que a gente enfrenta essas dificuldades. Ele foi Deus conosco com Joquebede, mãe de Moisés, aflita, observando que houve também uma ordem de se matar todos os meninos. Ela entregou esse menino para Deus e o colocou numa manjedoura e o despejou ali num cesto, num rio. Ele foi Deus conosco como Joquebede. Só alguém que tem o seu coração guardado em Deus consegue colocar o seu filho num rio e orar, interceder para que ele seja guardado pelo Emanuel. Ele foi Deus conosco com Pedro. Quando Pedro olhou para si e viu que negou o seu Senhor, que morreu a sua esperança naquela cruz, ele voltou para o mar para fazer a única coisa que ele sabia fazer. Ele foi Deus conosco com Pedro. E Jesus apareceu para Pedro, conversou com Pedro, comeu um peixe com ele. Ele foi Deus conosco. Ele foi Deus conosco com Moisés, guiando o seu povo, se revelando com tantos sinais e com tantos milagres, fazendo tantas coisas maravilhosas e perfeitas para mostrar que Ele era Deus. Ele foi o Emanuel. Ele foi Deus conosco com a viúva pobre e seu filho, quando já pensava que o que ela tinha era uma última refeição. E através do profeta, ela viveu um milagre e teve todas as suas botijas e as botijas que ela conseguiu emprestado cheias pelo Emanuel, pelo Deus conosco. Ele é Deus conosco com você, aí onde você está. Talvez você não esteja conseguindo discernir esses dias, mas o que eu queria trazer ao seu coração é que Ele é Deus conosco. Ele é Deus conosco quando a gente está amando o nosso filho. Ele é Deus conosco quando mesmo com alguma angústia, alguma tristeza no coração, você abre um sorriso ou abraça alguém que está precisando mais do que você. Ele é Deus conosco
Ele é o Emanuel. Ele é o maravilhoso conselheiro. Ele é o príncipe da paz. Ele é a raiz de Davi. E nós, que o temos como nosso Senhor, precisamos apegar o nosso coração nesses dias que têm sido tão difíceis. Difícil de parar, não só parar o corpo. Eu percebo que nós temos dificuldade não só parar o corpo, parar as atividades, parar de ir ali, pegar a chave do carro, sair e entrar. Mas nós temos dificuldade de parar a mente, parar de tentar controlar, parar de tentar entender, parar de tentar governar a nossa própria vida. Ele é Deus conosco, Ele é Deus com você. Observa agora em que área Ele é Deus conosco na sua vida. Em que área da sua vida você precisa que se manifeste, que se revele o Emanuel? Ele é Deus conosco, Ele é Deus com você. Ele prometeu que nunca te deixaria sozinho. Ele prometeu que em momento algum você estaria sozinho. Ele disse que fosse o mais profundo o abismo ou o mais alto os céus, lá Ele estaria. Em que área na sua vida Ele precisa ser o Deus conosco? Em que área agora, na sua vida, no seu coração, na sua família, Ele precisa ser o Emanuel? Só quem tem o seu coração firmado no Emanuel passará bem esses dias. Porque todos vão passar por esses dias, mas talvez nem todos sairão tão saudáveis quanto entraram. Talvez serão assaltados pela ansiedade de uma forma tão abrupta que sairão angustiados, que sairão temerosos com o futuro, temerosos com o amanhã. Mas ainda assim, na sua palavra, no livro de Lucas, Jesus nos dá uma instrução quanto essa ansiedade, quanto essa preocupação com a nossa própria vida. Eu acho engraçado que essa quarentena tem servido para que nós realmente venhamos fazer uma avaliação da nossa fé. Porque olhar para esse versículo no livro de Lucas, se você está com a sua palavra, e abra no livro de Lucas, no capítulo 12, a partir do versículo 22, Jesus, o próprio Emanuel, ele diz que nós não deveríamos ficar preocupados com a nossa própria vida. Que nós não deveríamos nos preocupar com o que deveríamos comer, nem com o que deveríamos nos vestir. E que a terapia para essa ansiedade, para essa preocupação com a vida, a terapia seria que a gente fosse a um jardim, que a gente fosse a uma floresta e observássemos as flores, os animais, e observasse o quanto ele tinha cuidado das plantas e dos animais. E ele ainda acrescentou, não é a sua vida mais valiosa do que isso que você está observando? Não é a sua vida mais importante do que todas essas flores e todos esses animais? Busque então primeiro o reino. Busque então em primeiro lugar o meu reino. E tudo isso que você está preocupado pela vida vai ser acrescentado. Uma boa terapia, uma ousada terapia. Caminhar, parar a ansiedade da mente, parar a correria da mente, andar num lugar onde tem plantas e animais, sentir o cheiro da terra molhada, das árvores e perceber que Ele é quem cuida de nós. Ele também nos orienta através da vida de Paulo, no livro de Filipenses, no capítulo 4, no versículo 6, que nós não deveríamos andar ansiosos, que nós não deveríamos ocupar o nosso coração com ansiedade. Agora, eu te pergunto, como é que está o nível aí da sua ansiedade?
Você que está aí digitando os nossos comentários. Se você pudesse colocar de 0 a 10 aí o seu nível de ansiedade, como é que estaria seu nível de ansiedade? Ansiedade pelo que comer, ansiedade pelo que vestir, pelo cartão de crédito que precisa ser pago, pelas contas que precisam ser pagas, pelas coisas que nós nos envolvemos na vida e que precisam ser pagas, né? Como é que está esse nível de ansiedade no seu coração? Existe um outro remédio que o Emanuel, que o Deus conosco, que o Pai da eternidade, nos orienta através da vida de Paulo, aqui no livro de Filipenses. Ele nos instrui que nós não deveríamos andar ansiosos. Tarefa muito difícil essa. Eu diria para alguns quase impossível. Mas ele diz que nós não deveríamos andar ansiosos por coisa alguma. Por razão alguma. Deveríamos ocupar o nosso coração com ansiedade. Porque aqueles que têm o Emanuel sentado no seu coração, governando o seu coração, conhecem o caminho do que é ir para Deus todos os dias e aguardar e esperar que Ele venha em nosso favor. Mas nós somos assaltados pela força da vida, pela vaidade da vida, pela soberba da vida, por tudo isso que esse reino, esse reinado quer nos oferecer, e nós somos assaltados pela vaidade, pela soberba, e nós vamos em busca daquilo que talvez que não teríamos necessidade de ir, não teríamos necessidade de se envolver, não teríamos necessidade de comprar, mas nós vamos atrás, nós nos envolvemos com isso. Nós precisamos disso para se sentir um pouco melhor, ou pelo menos para naquele instante a minha tristeza me deixar um pouco em paz e eu ficar um pouco mais tranquilo. E aí é nesse momento que somos envolvidos por uma ansiedade gigantesca, ansiedade essa que não é resolvida e vem muita tristeza e vem muita apatia no nosso coração, que rouba a nossa esperança que temos no Senhor. Eu acrescentei muito essa questão da ansiedade porque eu quero agora ressaltar a cura que ele trouxe, que o Emanuel trouxe para quem anda ansioso. Você quer saber qual é a cura que ele trouxe? Qual é a cura que ele dispõe aos seus filhos, que o Emanuel dispõe aos seus filhos, àqueles que querem ser livres das preocupações da vida e da ansiedade por essa vida? Está aqui no livro de Filipenses. Paulo instruiu que nós não andássemos ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, absolutamente tudo, pela oração e súplicas e ações de graça, apresentássemos os nossos pedidos a Deus. Está aí 3 caminhos, que é uma grande terapia para a nossa preocupação e para a nossa ansiedade. A nossa oração, as nossas súplicas e com ações de graça, com atitudes de gratidão ao próximo e a Deus, eu apresentasse todo o meu coração ao Senhor e aguardasse que Ele viesse em meu favor. Eu acho que esse é o maior desafio que nós temos enfrentado nessa quarentena. O grande vírus que nós temos enfrentado hoje é o vírus da ansiedade. É o vírus da preocupação pela vida. Mas o Senhor Jesus, o Emanuel, o Deus que é conosco sempre, em todos os dias, diz que o nosso trabalho é descansar nele. O nosso dever é descansar nele. É deixar que ele lute a nossa luta por nós. É deixar que ele vença os nossos inimigos por nós.
é deixar que Ele acalme o nosso coração, seja rei na nossa casa, seja o rei para os nossos filhos, seja o rei para o nosso marido. Eu gostaria muito que você pudesse descansar nessas palavras que nós refletimos aqui. Eu disse aqui em casa e tenho dito praticamente todos os dias aqui em casa que a nossa fé, a fé dos cristãos brasileiros tem sido provada nesses dias. A nossa fé tem sido provada pelo fogo. E assim como o fogo purifica todas as impurezas que existem no ouro, a nossa fé tem sido purificada nesses dias. E é engraçado que a palavra diz que é necessário que haja provações no meio dos filhos de Deus para que se manifestem os aprovados. E os aprovados serão aqueles que, mesmo com grande dificuldade, mesmo acometidos de grandes dificuldades pessoais, financeiras, profissionais, ministeriais, não vão retroceder naquilo que eles já alcançaram no Senhor. Eu tenho dito aqui em casa que a nossa fé tem sido provada. O nível de conhecimento daquilo que eu sei, do que Deus pode fazer por mim, tem sido provado. Será que, de fato, eu realmente confio em Deus como meu Emanuel? Será que, de fato, eu confio em Deus, que Ele é o meu provedor? Que eu não vou morrer de fome, porque Ele é o Deus conosco. E mesmo que eu padeça de alguma necessidade, que tudo isso sirva para a glória do nome de Jesus Cristo. Falando sobre fé, no livro de Hebreus, faz uma linda declaração de homens que, pela fé, alcançaram as promessas. Você bem conhece comigo que o livro de Hebreus descreve ali, de forma bem clara, vários homens que, pela fé, alcançaram as promessas. Pela fé, tiveram paciência, pela fé, esperaram no Senhor, pela fé, experimentaram a paciência e receberam as promessas. Pela fé alcançaram livramento, pela fé alcançaram ressurreição, pela fé alcançaram milagres, pela fé viram sua descendência se multiplicar. Mas também no final do capítulo 11 diz que alguns filhos de Deus, pela fé, suportaram dificuldades, que também pela fé suportaram os opressores, que também pela fé suportaram as adversidades da vida, inimigos vindo contra eles, cerrando eles ao meio, cortando suas cabeças, passando fome, não tendo o que comer, não tendo o que vestir, fugindo de grutas e em cavernas, comendo alimentos que não eram tão saudáveis, vestindo roupas que não eram tão apropriadas, mas que pela fé optaram por uma ressurreição ainda maior. E a nossa fé tem sido provada nesses dias. Por isso eu queria muito que você que está me ouvindo agora não usasse só desses dias de quarentena para que você colocasse a sua casa só física em dia, que você não só colocasse aquilo que você há muito tempo estava precisando organizar e agora está aproveitando para organizar, mas que você colocasse a casa do seu coração em dia. O que é que aqui dentro precisa estar no seu devido lugar, que não está. É isso, é fazer uma análise da nossa fé. É deixar esses dias, que esses dias sejam dias de provação, que provem a minha fé, mas que eu entre nessa prova convicta de que o Emanuel é comigo e praga alguma alcançará a minha tenda, mal algum chegará até mim, que Deus me livrará de tantas coisas que até eu nem sei, e Ele me livrou. Então, meu querido irmão, você que está me ouvindo, minha querida irmã, eu gostaria que você fizesse essa observação comigo. Que fé é aquela que entra no fogo e sai ainda mais purificada. Deixa sua fé pelo Emanuel ser mais purificada nesses dias de dificuldade. Não
Não escolha uma fé fácil. Não entre pelo caminho daquela fé que é mais fácil. Talvez até aqui você escolheu uma fé para as circunstâncias boas e favoráveis. Mas chegou a hora, e a hora é agora, de que a nossa fé está sendo purificada para encarar esses dias que têm sido tão difíceis. Por isso, não desista, não é tempo de desistir. Não é tempo de desistir da sua família. Não é tempo de desistir dos seus filhos. Não é tempo de desistir do seu esposo. Não é tempo de desistir da vida. Invista neles. Ame mais. Dê o seu melhor para eles. Dê o seu melhor coração, a sua melhor disposição. Dê a sua melhor obra, o seu melhor trabalho, a sua melhor oração, o seu melhor louvor. Envolva a sua casa com a presença do Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo descer sobre a sua casa e fazer aquilo que só o Espírito Santo pode fazer, que é convencer, consolar, edificar e até mesmo exortar. Então aproveite agora que essa quarentena seja uma quarentena que favoreça que a nossa fé seja ainda mais consolidada, ainda mais edificada no Emmanuel. Ele é com você. Ele é por você. Ele sempre foi. Ele está com você. Ele está com você se agora você está achando que é uma cristã ou um cristão de menos valor do que você gostaria de ser. Ele é com você se você acha que está tudo bem, que sua fé ainda está legal, que você ainda não esmoreceu, não tropeçou. Ele é com você se você precisa sair de casa e enfrentar os leões lá fora, enfrentar alguns dragões lá fora. Ele é com você se você tiver que entrar num hospital, levar alguém, um familiar seu ou até mesmo você. Ele é com você. Ele prometeu que jamais nos abandonaria. Sabe como tem sido os meus olhos para esse dia? Eu quero abrir uma particularidade minha com você. Sabe como é que tem sido os meus olhos nesse dia? Eu tenho olhado para o Senhor e visto, se de fato eu perdesse tudo isso que está à minha volta e tudo isso que um dia foi me colocado, se eu perdesse a liberdade de ir e vir, se de fato eu perdesse a liberdade de sair da minha casa, se de fato eu perdesse a liberdade de levar os meus filhos ao ensino, à educação, se de fato estivéssemos vivendo numa guerra e tivéssemos que guardar mantimentos, que tivéssemos que nos esconder dos nossos inimigos e opressores, o que mais eu desejaria fazer nesses dias? Em que eu iria colocar o meu coração e me alegrar? Eu queria dizer para você que o que eu tenho feito, o que eu tenho encontrado em Deus, e eu gostaria de compartilhar isso com você, é que eu tenho olhado para o Emmanuel, para o Deus conosco, e depositado toda a minha esperança e a minha alegria. De fato, Ele é a minha maior riqueza. De fato, Ele tem sido meu melhor louvor. De fato, Ele tem sido a minha maior oração, o meu maior desejo. Eu anseio estar com Ele todos os dias. Confesso que todos os dias eu tenho dito Maranata, Maranata, Maranata. O Senhor disse que viria nos últimos dias, que nós estamos vivendo os últimos dias, então Maranata. Então eu gostaria de compartilhar essa palavra com você para encorajar você a deixar que esses dias provem a sua fé, mas que você saia dessa provação menos ansioso, menos agitado, menos inquieto, mais alegre, mais convicto, mais forte, sabendo que o Emmanuel é com você. Ele é com você. Ele não desiste de você.
Ele estará com você na sua enfermidade, Ele estará com você, Ele está com você nas suas dificuldades. Se você observa agora que está em uma situação que homem nenhum pode te ajudar, conselho nenhum vai poder resolver a sua vida, eu quero dizer, Ele é com você. O Deus Emanuel vai livrar você de todo o laço do passarinheiro, de toda a peste que voa ao meio-dia, de toda assolação que vem sobre nós, sobre a nossa casa e tenta tragar a nossa família. Ele é com você. Por isso, entre nessa prova, deixa essa quarentena purificar a sua fé, se alimente da palavra de Deus, se alimente como uma comida mais gostosa que você imagina. A palavra de Deus é isso, se alimente dela, porque você só vai conseguir sair desse momento saudável, sair bem, se você se alimentar do pão vivo que desce do céu. O Emanuel é o Deus conosco e Ele é o pão da vida. Aproveite esses dias, coloque não só a sua casa em ordem, mas coloque o seu coração em ordem e se alimente cada vez mais da palavra do Senhor. Aproveite, faça uma nova rotina, crie uma nova rotina. Por que não criar agora novas perspectivas, novos projetos? Em Deus, você desenhar agora coisas novas. Esse momento também serve para a gente reconfigurar, ressignificar. Assim como eu disse no início, quem está comigo aí desde o início, vai lembrar que a minha introdução foi uma comparação que eu fiz quando o nosso organismo não está bem. Ele dá sinais de que não está bem. Talvez o seu fígado deu sinais de que toda a sua alimentação ao longo da vida não foi boa. Então agora será necessário você fazer uma reeducação alimentar. Para você viver bem, viver longos dias, você vai precisar fazer uma reeducação alimentar. Talvez uma reeducação postural, se a sua coluna não está bem, se o seu joelho não está bem. Assim também é a vida espiritual. Deus usa essas circunstâncias agora para a gente reconfigurar. Reconfigurar aquilo que nós achávamos que estava nos alimentando. Sabe quando a gente sai de casa, nós antes saímos de casa, né? Mas quando você prepara um alimento aí na sua casa, um fast food, uma comida rápida, prática, mas não é uma comida que tem nutrientes necessários, não é uma comida que vai fazer bem ao seu estômago, que não vai fazer bem ao seu fígado, mas ela naquele momento ela te alimenta. Então, é o que Deus deseja fazer agora nesses dias, reconfigurar. Então, reconfigure. Assim como alguém que não está saudável precisa reconfigurar os seus passos, a sua postura, a sua alimentação, nós, como filhos de Deus, que sabem discernir os tempos, que sabem discernir os dias, precisam também reconfigurar. Reconfigurar o que se alimentam espiritualmente, reconfigurar quanto tempo se dedica na palavra, quanto tempo se dedica em oração. Nós vimos aqui que o remédio é esse, é oração, súplicas e ações de graças. Ninguém vencerá a ansiedade se não estiver em oração, em súplica e em atitudes de gratidão. Isso que é ações de graça. Ações de graça é mesmo, talvez eu não tendo, eu vou agir com um coração grato. Eu vou agir com gratidão. Então aproveite esse momento para poder reconfigurar, para poder ressignificar algumas coisas. Reescreva, vá lá na sua agenda, redefina com Deus, com o Espírito Santo, construa algo novo com o Espírito Santo. Se de verdadeiramente essa quarentena fosse uma perseguição, se verdadeiramente você não pudesse mais, fosse decretado que você não pudesse mais sair de casa e tivesse a sua liberdade confiscada, o que você iria priorizar a partir de hoje? O que você iria fazer a partir de hoje? Só sairá bem e saudável desses dias
àqueles que se alimentam do pão vivo que desce do céu. Eu espero que essas palavras tenham contribuído com você. Eu espero que essas palavras tenham acrescentado um pouco mais a sua fé. Dizer para você que você não está sozinho. Não só a igreja como o corpo de Cristo está com você, mas o Deus conosco, o Emanuel, está sobre você e sobre a sua casa, e Ele cuida de tudo aquilo que é propriedade sua. Só cabe a gente descansar o nosso coração e deixar que Ele coloque cada coisa no seu devido lugar. Eu, finalizando o meu momento, a minha palavra, que eu espero que tenha edificado vocês, assim como tem edificado a minha vida, refletir se a minha fé de fato vai sair aprovada nesse fogo. Eu gostaria de acrescentar a vocês alguns livros que eu tenho devorado, e eu tenho aproveitado então esses dias para devorar algumas coisas, alguns livros. E eu gostaria de indicar a vocês alguns deles que tem me ajudado muito. Um deles é Até que Nada Mais Importe, do pastor Luciano Subirá. E ele fala justamente um pouco disso. Que a nossa busca pelo Senhor tem que ser até que nada mais importe. Nada tem mais valor do que a minha relação com o Senhor. Esse livro me ajudou muito, me ajuda muito. E eu gostaria de indicar ele a você. A leitura dele é muito boa, é excelente. Outro livro que também tem me alimentado, me dado esperança, me dado alegria, é esse livro do Francis Chan, Louco Amor. Ele também fala da nossa paixão e do nosso amor por Deus, que deve ser muito maior do que toda a minha paixão pelo meu marido, ou pelos meus filhos, ou pela minha própria profissão. O meu amor pelo meu Criador tem que ser maior do que isso tudo. E ele é um homem apaixonado por Deus. E você percebe a paixão dele nesse livro. Também eu indico a você esse livro, Louco Amor, do Francis Chan. E um outro livro que eu indico, eu não tenho aqui, mas ele é excelente. Você que está buscando uma intimidade com o Espírito Santo, ou o conhecimento do Espírito Santo, tentar conhecê-lo, quem ele é, quem é esse Deus que é conosco, né? Porque o Espírito Santo, ele foi dado a nós no momento que o Senhor Jesus subiu aos céus. Ele subiu aos céus e ele disse: importa que eu vá, porque se eu não for, o Espírito não pode estar com vocês. Ele é Deus conosco pela pessoa do seu Espírito. O Espírito de Deus está conosco, por isso ele é Deus conosco. Jesus, em pessoa física, ele jamais atenderia fisicamente todas as pessoas, porque ele era limitado ao corpo. Mas ele é Deus conosco quando ele envia o seu Espírito, e seu Espírito habita dentro de nós. E o livro que fala muito, muito bem, que nos ensina muito bem, que nos inspira muito, eu não tenho ele aqui, mas se você conhece alguém que tenha, se você conhece um lugar para comprar, você procure. Chama-se O Espírito Santo, uma introdução, do John Bevere. Maravilhoso, um livro perfeito para quem quer conhecer não só a obra do Espírito Santo, mas o ministério do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é o Deus conosco. O Espírito Santo é essa presença que enche o nosso ser e faz com que a gente não esteja sozinho. Muito obrigada a você que esteve conosco esse momento, a Osália, a Maria, a Aline, que está lá em Portugal. Obrigada, Neiva. Obrigada a tantas pessoas que estiveram aí presentes conosco, o pastor Sardinha, o pastor Diogo. Obrigada por dividir esse tempo conosco. Espero que tenha acrescentado vocês. E eu acho que tem a minha família aqui querendo entrar para dar um tchauzinho também. Muito obrigada. A gente se vê no sábado às 8 horas. Mas eu gostaria de...
gostaria de finalizar dando um tchauzinho pra vocês e dizendo assim, ó, fala assim, ó, Emanuel, Emanuel, Deus conosco. Deus conosco. Nós não estamos só. Nós não estamos nós. Nós não estamos só. Nós não estamos só. Ele está conosco todos os dias. Ele está conosco todos os dias. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Curta lá a nossa página da Igreja Sal da Terra. Entre na página da Sal da Sal. Deixa eu olhar aqui. sal.org.br. Observe lá as nossas agendas, observe lá os nossos cultos ao vivo. Não deixe de seguir, compartilhar. Deus abençoe vocês. E até hoje, às 20 horas, nosso próximo encontro com o pastor Eurípides Mendes. Beijo, dá tchau. Deus abençoe. Fala, Emanuel. Emanuel, Deus conosco. Deus conosco. Aleluia. Aleluia. Mãe, tem uma Pai. surpresa?